gravar, então, esse evento, já começamos a gravar, o Glauber vai gravar para a gente. Então, eu quero receber a todos e a todas com um carinho muito grande, esperando que todos e todas estejamos bem, em paz, principalmente com saúde, né? E que bom que estamos aqui reunidos mais uma vez, nessa quinta-feira, fazendo, então, esse encontro que já está se tornando uma tradição para a gente, né? Agradeço imensamente o professor Augusto ter me convidado, então, para fazer a abertura dessa parte, e depois, então, eu vou passar para a Fabiane. Mas, então, fazendo o início desse nosso evento, essa mesa redonda online, que é, então, formação e capacitação do educador musical para a inclusão, caminhos e desafios. Todos me escutam bem? Sim. Sim? Ok. Esse encontro, então, que nós estamos, ele faz parte da parceria entre a Universidade do Estado do Pará e a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, por meio, então, de um projeto de extensão que começou com o professor Augusto, e depois a gente ampliou também com a entrada da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e que se chama A Educação Musical em Tempos de Isolamento Social, um tema em debate. Eu gostaria imensamente de agradecer o professor Rui Anderson, que é o coordenador do GPEM, da Universidade do Estado do Pará, que está sempre conosco, nos ajudando e nos dando um importantíssimo suporte. Do mesmo modo, eu agradeço do fundo do coração o empenho da querida professora Eliana Petrin, coordenadora da música, lá na nossa UEPA. Externo também minhas saudações e agradecimentos ao estimado professor Augusto, que eu já, então, nomeei aqui, por abraçar tantas causas e ações, dentre as quais está essa ação de extensão que eu nomeei para vocês, e que une o norte e o sul do Brasil. E eu não posso deixar de agradecer também o querido acadêmico Daniel Silva da Costa Júnior, da unidade lá em Belém, da Universidade do Estado do Pará, a CCSE, que também está conosco, nos ajudando, nos dando suporte. E o querido Glauber, que também dá esse suporte por meio dessas ações acadêmicas dos nossos estudantes, que é tão importante, também gravando para a gente. Então, são muitas pessoas, como vocês podem observar, que estão envolvidas nessa atividade, e outras tantas que vão também assistir esse momento e ajudar, assim, ao desenvolvimento da educação musical, que é o que a gente mais quer. Então, essa temática de hoje, essa mesa redonda online desse dia 9 de julho de 2020, por meio, então, desta plataforma Meet Google, que nos permite nos unir norte e sul, formação e capacitação do educador musical para a inclusão, caminhos e desafios, tem a presença, então, de 3 queridos colegas, professores do norte, professor do sul. A doutora, então, professora doutora Jéssica Rodrigues, da UEPA, que eu tive a satisfação e tenho um carinho muito grande, conheci na minha estada lá nesse lindo lugar onde vocês estão. O professor também, Antônio Pádua, da UEPA,
que falará conosco e nos ajudará também a entender tantas questões que são importantes para a nossa educação musical. E quero também, com muito carinho, acolher aqui o professor Daltro Kinan Júnior, meu querido colega da UERJ, aqui do estado do Rio Grande do Sul, que também vai nos ajudar a entender esses caminhos, então, da inclusão. A mediação do evento de hoje ficará a cargo da mestranda da UERJ, minha orientadora, tenho muito carinho por ela, é a Fabiane Araújo Chaves, que é a nossa acadêmica da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, no mestrado profissional em educação. E vou apresentar, então, a Fabiane para vocês. A Fabiane, então, ela é mestranda em educação pela UERJ, ela possui graduação em psicologia pela Universidade do Sul de Santa Catarina. E ela está também cursando a Unisnec, que é no Rio Grande do Sul, ela cursa pedagogia. Ela tem experiência como educadora social, atuando também no programa Aprendiz, ministrando aula para adolescentes. Ela trabalhou também como coordenadora pedagógica, onde realizou intervenções. Deu? Desligou? Cris? Ficou mudo aqui para mim, estão me escutando? Grupo de estudos de laboratório de educação inclusiva da UDESC. E também ela faz parte do nosso grupo de... Posso falar? Tá travando aqui para mim. Cris, termina. Fica à vontade. Boa tarde, Cris. Ah, tá. Travou aqui para mim, eu não consegui te escutar mais. Ah, tá. Tá bom. Então, gostaria de dar boa tarde a todos. É uma honra estar participando de mais esse encontro, que tem sido, né, tardes muito agradáveis de quinta-feira. Já como a Cris falou no início, né, já está na agenda, toda quinta, 17 horas, é nosso encontro marcado aqui com esse grupo tão legal. E hoje, né, principalmente falando desse tema que eu gosto tanto, que são dois temas, né, música e inclusão. Então, temas bem importantes para a gente estar conversando na tarde de hoje. Eu vou apresentar o professor Antônio, então, todos estão ouvindo bem? Olá, tá. Tudo bom? Então, professor Antônio Pádua Salles Costa é artista, músico, instrumentista e professor, graduado pela Universidade do Estado do Pará, 2004, em Educação Artística, habilitação em Música. Especialização em Educação Inclusiva pela Universidade Estadual do Vale do Aracaú, Ceará, em 2006. Mestre em Artes pela Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências das Artes, UDESC, 2018, bolsista CAPES. Atuação no cargo de professor substituto, horista, na Universidade do Estado do Pará, UEPA, 2007 a 2019. Atua como professor voluntário de música na escola em regime de convênio Milion Pereira de Melo, Acreditar, 2002-2019. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Aprendizagens e Práticas Pedagógicas Inclusivas, GEPAP, EUFPA, do Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas, NAPNE, UFPA e PP-GARTES. Integrante da Banda de Música da Guarda Municipal de Belém e do Grupo Folclórico Batalhão de Estrela, ONG Instituto Arraial da Pavulagem, do Pará. Então, cada palestrante vai ter 20 minutos para sua fala, tá? Daí eu vou cuidar, quando faltarem 5 minutos eu vou avisar vocês. E a gente vai deixar as perguntas para o final. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta,
pode estar escrevendo ali no chat, que eu vou anotando as perguntas para a gente estar retomando no final das falas, tá bom? Fiquem à vontade, fica à vontade, professor Antônio. Olá, tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Sim. Tá, ok. Obrigado pelo convite. É um prazer estar participando aqui dessa banca, dessa mesa, né? Junto com a professora Jéssica, também da UEPA, mais um outro colega nosso, né? Daí de Rio Grande do Sul, que deve estar participando já. Sobre a formação, né? A formação do professor, nós, professores da universidade, da UEPA, né? Do Estado do Pará, nós temos um orgulho sobre música e inclusão, de termos nos tornado a primeira universidade do Brasil a lançar essa disciplina, Educação Musical e Inclusão, para dentro do contexto do aprendizado, da formação de novos professores, de novos acadêmicos. E, de início, essa formação, as primeiras disciplinas foram ministradas pela professora Lúcia Colseiro, pelo um grande amigo nosso que já se foi, o professor Ricardo Catete, né? E eu já vim acompanhando pelos interiores. E sempre vim desenvolvendo TCC, trabalho de especialização, tudo voltado para a síndrome de Down. E fiquei um bom tempo preso, em 2007, 2008, assim, início das disciplinas, a me deter à inclusão apenas com o contexto da deficiência. Já estava forte a relação do autismo em sala de aula, era o que mais se estudava, da síndrome de Down. E eu comecei também a viajar pela própria UEPA, né? Que a UEPA, além dela ser o meu laboratório, observatório, as professoras Valdecíria, Sidneia, né? O professor Cláudio Trindade, de lá, foram os que mais me mandaram para o campo. E de lá eu comecei a trabalhar com povos indígenas, menor infrator, quilombola, comunidade ribeirinha, e sempre com música e arte. E já estava inserido com cultura popular, né, pelo Arraial do Pavulagem, aqui em Belém, que é muito forte na manifestação folclórica, e vi a necessidade de me aperfeiçoar mais e cada vez mais, porque a inclusão, são todos, né? Então, toda a sala é de inclusão. Então, se deter a só uma questão dentro da universidade, nós somos formadores dos novos professores, novos profissionais. E Belém, ela é rica em cultura e é cercada de rios. Tem a escola d'água, né? Tem os povos quilombolas por perto. O professor que se forma, ele tem que ter essa dominância na relação agrária, né? A via campesina. Então, o PPTP, que eu fui para a Transamazônica trabalhar para lá também e conhecer as realidades, né? E eu comecei a perceber que podia dar um novo rumo para educação musical e inclusão. E sair do pensamento só da deficiência. E me aperfeiçoei, criei instrumentos, até hoje eu crio estratégias, desenvolvo mecanismos, formas, técnicas, sabe, para atingir a pessoa com deficiência. Falando da pessoa com deficiência, o meu foco principal é o neurológico. Eu consegui atingir ele pelo carisma, pelo comportamento dele, pela reação, pelo querer fazer e aprender para poder realizar, né? Então, eu comecei a estudar a parte neural. Dentro dessa escola Acreditar que eu trabalho, eu sou voluntário há anos, que é o meu laboratório, observatório, meu local, meu campo, trabalha com várias deficiências. Eu não gosto de falar deficiência, eu prefiro falar comprometimento, porque todos nós somos comprometidos, ou temos um compromisso, quando nós apresentamos um medo, um desafio em algo. E de lá eu já dei uma segurada na relação da música com a pessoa especial, porque não dizer que a gente já domina tudo, já sabe tudo, né? Todo dia a gente aprende, a sala de aula é o nosso laboratório, é o nosso observatório, é o mecanismo que nós temos dentro da universidade, dos questionamentos, dos anseios dos próprios acadêmicos, de saberem
como atuar, como desenvolver. Então, eu parto assim, muito da parte da prática, das metodologias, das técnicas, do incentivo à construção, à pesquisa dentro do campo, dentro da parte prática. Tem a parte teórica, existe a parte teórica, mas no meu caso, eu adoro me envolver com a relação da prática, saber fazer para mostrar, né? Para mostrar, eu estou tocando, eu estou executando, é no meu tempo, é na minha vontade, né? Mas eu estou realizando, estou fazendo música. A criança, ou adolescente, ou adulto com algum comprometimento, se apresentando com uma deficiência, né? Mas com algum comprometimento. Mas eu ganhei muito nas viagens pela aldeia, nas viagens na aldeia, dentro de presídio. Até fizemos até um trabalho de início com o próprio professor Augusto Souto, no Solar dos Sons, em Belém, que envolvia crianças em situação de risco, né, vulnerabilidade social. O termo, a palavra, toda hora ela variando, lembrando que nós viemos de mongoloide, deficiente, louco, debiloide, e hoje nós estamos na pessoa com deficiência, né? Então, esses termos vão continuar mudando, a sociedade continua crescendo, estudando, aprendendo, e ela tem que se adequar também à necessidade de cada um. E o professor universitário, eu faço as palavras do professor Roberto Parmegiani, quando ele cita em Habitar Fronteiras, que o professor universitário ele tem que habitar fronteiras. O Rami Baba também ele puxa esse lado de falar do lugar que habita. Então, como eu vou falar de música para indígena, música para quilombola, música para ribeirinho, música para síndrome de Down, música com autismo, música para pessoa com deficiência visual, música para pessoa na cadeira de roda, altas habilidades, superdotação, que é outra situação que está vindo em voga mesmo. E como é que eu vou falar se eu não estou lá? Como é que se eu não participo, se eu não comungo, se eu não estou lá no local, não estou em campo, e eu vou começar a escrever. Então, eu passo a buscar material, buscar entendimento, me desloco daqui de Belém para Baetetuba para entender o universo de um menino com superdotação, altas habilidades, superdotação. Vou para Capitão Poço também, saio de Belém, tiro um dia para ir para lá, sabe, na semana, isso antes da pandemia, né? Isso muito antes, lembrando isso, né, antes da pandemia, de reconhecer criança com outro transtorno, com outro diagnóstico, né, dado pelo médico, e nessa relação aí eu vou criando estratégias de música, vou criando habilidades, formas de entender esse universo, e vou desenvolvendo as técnicas, os caminhos, né? Mas o professor ele precisa habitar fronteiras para entender o outro. Ele precisa ter essa dedicação, essa doação. Nós temos aí a lei 13.146, né, que é a lei brasileira de inclusão, né, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e nós temos esse amparo, mas quando a gente vai ver dentro da própria universidade, dentro da própria escola, não acontece, muita coisa não acontece, falta recurso, falta a acessibilidade maior ainda, né? Então, o professor tem que desenvolver vários mecanismos de tecnologia, né? Tanto de avaliação como de construção de material, adaptação e flexibilização. A flexibilização que a gente fala na educação especial, da educação inclusiva, é entender a realidade onde a pessoa se encontra, poder trabalhar dentro do contexto que ele apresenta e começar a construir esse currículo, esse conteúdo para ele, para a pessoa, que seja mas que todos participem, que sejam feitas pontes, né, de conhecimento entre diversas áreas, que todos possam participar em comunidade de aprendizagem. Essa que nós estamos vivendo hoje da pandemia, que está incluindo Norte e Sul dentro desse projeto das mesas redondas, das videoaulas, dessas conferências que está acontecendo, são as novas comunidades de aprendizagem, são os meios que nós temos hoje de alcançar, de chegar a cada um, né?
E voltando à formação do professor, esse desenvolvimento do currículo dele, a elaboração, a criação do currículo dele, nós tivemos problemas agora, politicamente, né, com currículos de professor aí, né, mas nós temos que trabalhar pelo nosso, temos que fazer valer o nosso, ter a responsabilidade, sabe, a empatia de também entender quem está dentro da sala de aula. Então, quando você sai da capital e passa a conhecer o seu estado, você passa a conhecer o Brasil, aí você começa a entender a diversidade. Quando você começa a morar nessas casas, né? Morar em cada casa, em cada lugar, cada cercania que a gente se encontra, você começa a entender a realidade de cada estudante, cada acadêmico, e passa a trabalhar melhor a parte da música. Passa a trabalhar melhor. Músicos, todos nós somos, né? Somos músicos, temos a nossa habilidade, temos a nossa técnica, o dom, a prática, a inteligência musical. Nós já carregamos essa relação da música. O que nós precisamos mais e mais ainda, como professores, é entender a realidade do outro. Entender aquele atraso que não veio pela situação de uma enchente, né? De uma canoa que afundou, né? Aqui para essa relação, né? De um trânsito, de um engarrafamento, mas saber que a pessoa chegou em sala, que ela está em sala, que ela está contribuindo, ela chegou. É importante, no meu ver, é isso, que ela chegou, que ela está em sala e veio para aprender. E a capacitação e a formação do professor, essa variação de metodologia, ou a forma que o curso, o dinamismo, a renovação, né, o incentivo a questionamentos, ele vem em cima disso, da própria vivência do professor. Hoje, eu estou desenvolvendo 2 trabalhos que pararam por causa da pandemia, que é um sobre a musicalidade do surdo, voltado para estudar a musicalidade do surdo, partindo do conhecimento dele. É um local de pesquisa, um laboratório não é um laboratório propriamente dito, mas é um local, um campo de observação que nós estamos criando dentro da própria UEPA. E o outro é o estudo da musicografia Braille, porque nós já perdemos na UEPA dois alunos, né, 2 estudantes, 2 acadêmicos que saíram, não chegaram a concluir o curso, abandonaram. E eu botei na minha cabeça que, enquanto eu sou professor, às vezes horista, ou substituto, estou como substituto hoje, eu e a professora Jéssica estamos com substituto, e botamos na cabeça que não vamos mais perder ninguém, né? Não vamos mais perder ninguém. Nós temos uma comunidade surda muito grande dentro da UEPA. São Miguel do Guamá é o local, se imagina que Belém, os surdos estão todos em Belém, estão em São Miguel do Guamá, a população surda está toda lá, porque os professores de Libras estão lá, os que entendem, os que estão vivenciando, estão para lá. Então, o que eles fizeram? Eles sabem aonde está aquele profissional. Não dá mais para enganar, sabe? Ele sabe quando ele não está sendo aceito, ele sabe quando ele não está aprendendo, que o professor não está habitando essa fronteira, não está nessa linha abissal, né? Como cita o Boaventura de Souza, né? Professor Boaventura de Souza, também o próprio Gardner, né? Gardner não, Stuart Hall, né? Então, esse habitar fronteira, esse conhecer o outro, estar no local para desenvolver mecanismo, metodologias, técnicas, sabe? Diferenciação. Então, eu passei a ver que quando eu fui para o interior, eu fui para conhecer o quilombola, o ribeirinho, os outros, eu passei a trabalhar melhor a inclusão. Eu passei a entender melhor as realidades de diversos locais. Em que contexto eu posso levar a música para lá, que eu posso trabalhar, né? Volto a dizer que músico somos todos nós. Quando você entra na UEPA, você entra na universidade, você já faz um habilitatório, você já entra tocando, você já entra com uma habilidade. São os conhecimentos de cada profissional que tem lá dentro da nossa universidade, que vai lapidar, vai dar aquele polimento na sua pedra, né, na sua joia. Então, cada professor você vai carregar
daqui para frente, um pouco do conhecimento dele, da habilidade que ele teve. E nós, como professores de educação musical e inclusão, nós temos que estar mesmo dentro desse contexto do desafio, de estar habitando essa fronteira, correndo atrás de mais conhecimentos, investimento em livros, eventos, encontros. Essa relação hoje da internet, ela exclui também, passa a excluir muitos que não têm esse acesso, que de repente está sabendo, ele foi comunicado que está acontecendo uma live, né, uma aula, né, um encontro de saberes dos professores, e ele vai te responder com uma semana, quando ele for voltar para a cidade e pegar o sinal. Aí ele vai ver o anúncio da chamada das lives, e ele te responde de lá. Ele diz, olha, poxa, professor, queria muito lhe ver, queria lhe ouvir, queria escutar a professora, queria escutar o professor Augusto, queria ouvir, ter essa relação, mas onde eu moro... Professor Antônio, 5 minutos, tá? Tá, ok. Então, o chamado que eu deixo, né, para a gente, da construção do conhecimento, ele leva a superar essa desabilidade, de conhecer a relação do aluno não, do acadêmico, do estudante, né? Eu também não estou tirando, como diz a professora Viviane Louro, né, o A de negação, o luno de luz, né, o ser sem luz, que a gente já carrega da colonização. Então, descolonizar é preciso, né? Precisamos descolonizar para poder entender o outro, criar. Sabemos que a música que nós aprendemos, os ensinamentos, ele vem do erudito, ele vem do modelo europeu, que vai estar para sempre na gente, mas se a gente puder fazer qualquer trabalho com música que dê para atender a todos e ter essa vivência, ter esse conhecimento de construção, trabalhar com o acadêmico, ele vai entender muito melhor o campo dele de atuação quando ele retornar à sala de aula, quando ele voltar a assumir uma sala, uma turma. Então ele vai lembrar de cada profissional acompanhando. Para a vida toda vai estar cada um do lado dele, um com sua metodologia, um com seu termo de avaliação, um com seu comportamento, outro com o jogo lúdico. Então, com essa construção, com essa formação de conhecer os mundos, os universos dentro da sala de aula, o indivíduo trabalha muito melhor, certo? Agradeço ao convite, né? Espero que tenha possibilitado reflexões em cima dos participantes, né, aos questionamentos que quiserem vir fazer. Tá ok? Muito obrigado. Muito obrigada, professor Antônio. Palmas em libras no... Cris. Então, agora eu vou convidar o professor mestre Daltro Kenan Júnior. Ele possui graduação em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestrado em educação pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Atualmente é professor assistente na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de artes, com ênfase em música, atuando principalmente nos seguintes temas: violão, deficiência visual, música, partituras, ensino superior e tecnologia assistiva. Fica à vontade, professor Daltro. Obrigado. Boa tarde a todos, a todas e a todas. Fico muito lisonjeado com o convite da professora Cristina, do professor Augusto, pelo belo projeto. Obrigado pela fala, professor Antônio. Bela caminhada, e é bom poder ouvir outras pessoas, conhecer outros caminhos e descobrir outros super-heróis, né? Então, parabéns pela caminhada e sigamos nesse caminho, nesse horizonte. Eu gostaria de começar, então, agradecendo, né, e parabenizando a professora Jéssica, que participa aqui conosco também, o professor Antônio, a mediadora Fabiane, o curso de licenciatura em música e o grupo GPEM, pelo apoio e realização desse projeto, bem como os envolvidos em promover debates em educação musical, através da educação musical em tempos de isolamento social, um tema em debate. Eu peço desculpas
pela minha posição da câmera aqui um pouco inclinada, porque atrás de mim eu estou por um processo de mudança de residência, então imaginem a bagunça que atrás vocês podem ver um monitor aqui, tem bicicleta, tem caixas de papelão espalhada pelo recinto todo. Bom te rever, Adriana, desculpa o parênteses, professora Adriana Bozetto, da Unipampa. E então eu penso que antes de apontar caminhos, né, estipular desafios, é preciso a gente olhar para as diretrizes que orientam a formação do licenciando, analisar como tem se mostrado o tema da educação musical especial, né, e da educação musical inclusiva em pesquisas. Muito bom te ver, querido. Oi? Igualmente. Também não podemos deixar de levar em consideração que quando se fala em formação de professores, a diversidade regional, socioeconômica e o rebatimento disso na universidade, né, as instituições responsáveis pela formação de grande parte significativa dos professores, de extrema importância, né, que deve ser analisado no que tange a investimentos necessários para o intercâmbio, disseminação de conhecimento, produzidos pela academia, segundo o GAT em 96. Falando um pouquinho da minha história com a educação de pessoas diversas, e eu achei muito bacana que o professor Antônio, né, trouxe a questão de que a diversidade e né, a inclusão ela deve ser mais ampla do que só para as pessoas com deficiência, importantíssimo. Na minha trajetória, eu trabalhei por 20 anos numa instituição aqui muito conhecida nacionalmente, internacionalmente, que é a Fundação Municipal de Artes de Montenegro, Fundarte. E em 2000, a instituição abarcou um projeto de inclusão para o ensino das artes, chamado Me Inclua Nessa. À época, nos foi sugerido participar do projeto. E como eu entendi que eu não tinha nenhum conhecimento, né, na área, nenhuma experiência na área, eu optei por não participar do projeto, já que nos era facultado participar ou não. Contudo, em meados do mesmo ano, do ano seguinte, eu recebo um aluno com dificuldade de aprendizagem, com déficit de aprendizagem, que não entrou pelo projeto, né, senão eu não teria recebido esse aluno. Então, a gente percebe que o destino nos atravessa, né, e nós não temos como evitar. Então, passei a dar aula para o Léo, um aluno com dificuldades intelectuais, e apaixonado por Raul Seixas, então tocamos muitas músicas ao violão de Raul Seixas, porque ele sabia todas as letras do Raul, decore e salteado. E, claro, desenvolvemos algumas técnicas de linguagem, né, e de escrita para a memorização dos acordes, e a posição rítmica, então foi um trabalho muito instigante que eu percebi que não adianta, nós temos que aceitar isso e temos que procurar participar dessas questões. Em 2012, então já professor da UERGS, não mais professor da Fundarte, depois de 20 anos de docência na Fundarte, recebemos o ingresso de uma aluna com baixa visão. E me lembro do dia em que chegou um assessor de um dos nossos senadores aqui, o Paulo Paim, ele também deficiente visual, esse assessor, então entrou uma pessoa com uma bengala na sala, e eu fiquei pensando, o que vai acontecer aqui, né? Então, eles nos anunciam, olha, vocês têm uma aluna com deficiência visual, assim, existe, né, tecnologias assistivas, existe o Bengala Legal, existe o DOSVox e tal, e, bom, essa aluna agora está no curso de vocês. E, puxa vida, o que faremos, né? Da onde? Então, eu acho que, assim, por um movimento, eu disse, olha, eu vou abraçar, vamos tentar, né, dar acessibilidade a essa menina, a essa aluna. E, enfim, então foi uma busca de procurar, né, meios de dar acessibilidade aos conteúdos, muitas vezes entregues em PDF ou em folhas, né, então eu tinha que fazer a adaptação desses textos para os leitores de tela, começar a instrumentalizar o
o laboratório de informática que não tinha nenhuma acessibilidade, então instalamos o Asvox, instalamos NVDA, habilitamos as acessibilidades do Windows e assim por diante. No ínterim, né, dessa entrada da Morgana, que foi a aluna que chegou aqui, eu descobri que existia um campo de pesquisa, então, ali, existia um tema de pesquisa, né, então fui para a UDESC, fui orientando da professora Regina Fink, que tem um trabalho com deficiência visual e também com surdos e ensurdecidos, e lá, então, eu pude desenvolver um trabalho voltado para o estudo de recursos, serviços, né, e ofertado a alunos egressos dos cursos de graduação em música do Rio Grande do Sul. Foram 4 instituições, 4 alunos, e, enfim, pude deduzir ao final de que existe pouca acessibilidade ainda à época, isso em 2015, entre 2015 e 2017, principalmente no que tange às partituras, né, nenhuma transcrição, enfim. A questão da autonomia desses alunos, é importante deixar aqui que, né, é necessário também que os alunos tenham autonomia para tomar decisões, enfim, né, que também não é só a instituição que deve se adequar, mas também os alunos devem ter, né, a autonomia e buscar, enfim, resolver as situações. Então, né, a partir disso, eu tenho investido muito na questão da deficiência visual e do acesso, principalmente em música. Atualmente, nesse tempo de pandemia, nós estamos com um grupo de, por enquanto, 5 pessoas com deficiência visual. Estamos criando um grupo de pesquisa, que eu vou propor à professora Cristina depois, de incluirmos como subgrupo dos grupos da UERGS. E nesse grupo nós estamos debatendo sobre a formação de professores, né, porque nesse meu trabalho eu percebi, nessa minha pesquisa eu percebi que no Rio Grande do Sul há uma baixa formação de Braille e, por consequência, da musicografia Braille. E que estamos formando professores de música que não detêm esse conhecimento, portanto, professores que não vão poder ajudar os alunos deficientes visuais a ler partitura, o que, no mundo do trabalho, pessoas que se ensurdecem ao longo do tempo, né? O surdo nasce surdo, ensurdecido, pode, com o tempo, tá? Assim como, né, as pessoas que são cegas, nascem cegas, mas depois podem ficar cegas no decorrer de suas trajetórias de vida, enfim. Fazendo um parênteses, uma pergunta que me surgiu aqui no chat, desculpa. Então, temos trabalhado nessas frentes, assim, de formação de professores, porque no mundo do trabalho, considerando que a música é um caminho, um campo de trabalho para as pessoas com deficiência visual, e a docência em música também, né, percebemos que esses alunos terão muita dificuldade em ingressar em universidades em função do não domínio da musicografia Braille. O professor Antônio citou que já perdeu, a UEPA perdeu, acho que foi a UEPA, né, professor, 2 alunos com deficiência visual. Nós também perdemos por questões relativas a esse tipo de conhecimento, né, tanto por parte dos professores da universidade, como por parte do aluno também. Então, pensamos que devemos abrir cursos de extensão, então, para a formação prévia desses estudantes, né, que necessitam e desejam seguir uma carreira musical e não porque não docente em música, né, mas se pensarmos que na educação básica eles não estão tendo essa formação, nos salta, né, essa questão de que precisamos investir, então, na formação de professores mais inclusivos. Eu falei aqui, então, né, que, enfim, a LDBEM, né, que são as questões das políticas, né, ela já traz a proposta, né, da inclusão dos alunos, e a Cláudia Bolli, de 2008, aluna da Unirio, à época, do professor Fernandes, ela pontua que foi no período de 86, mais ou menos, que, então, a BEM também passou a ter, como grupo de trabalho de seus encontros, o tema da educação
da inclusão, enfim, da educação especial, enfim, né? Então, a partir disso, em 2000, o professor Fernandes, né, publica na ABEM, na Ampom também, em 99 na Ampom, em 2000 na ABEM, a situação do campo da educação musical nas dissertações e teses dos cursos de pós-graduação estrito sensu em educação no Brasil, considerando a subárea da educação musical e também da educação. As pós-graduações em educação e educação em música, né? Pós-graduação em música. No primeiro, né, houve um levantamento de 56 trabalhos, pesquisas, contudo, só 2 tinham o tema da educação especial, ou inclusiva, enfim. Ele pontua que isso é extremamente relevante, o fato de haverem poucos trabalhos, né, para a área da educação musical, já que é uma especialidade de grande importância para a educação e para a sociedade, pois há uma grande demanda, e além disso, a nova LDB, né, como ele cita aqui, estipula a junção de alunos, no caso aqui, à época, né, as nomenclaturas de normais e especiais, né, é uma nomenclatura que a gente tem, né, visto se alterar com os tempos, né, induzindo a participação da comunidade acadêmica no estudo desse aspecto. O professor, inclusive, falou que não gosta da expressão deficiente, eu também não gosto, eu prefiro colocar o des entre parênteses e deixá-lo como eficientes, dentro de uma sociedade que não tem, né, não é acessível, enfim. Então, são para lá de eficientes. No ano seguinte, né, a publicação de Fernandes, a gente tem, depois de vários pareceres, né, as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, né, através da resolução CNE-CNB número 2, em que o artigo 8, no caso, especifica que as escolas da rede regular de ensino devem prever e prover a organização de suas classes comuns, professores das classes comuns e da educação especial, capacitados especializados. Então, a gente começa a perceber que existem diferentes atuações profissionais, né, docentes. Aquele professor da rede comum, da classe comum, o professor de magistério, e o professor da educação especial, então, né? E aí vamos colocar nesse meio, então, depois, né, a partir de um determinado momento, o professor de música. Também fala que deve haver uma flexibilização, adaptação dos currículos, enfim, né? O significado do prático dos conteúdos metodológicos, recursos didáticos e por aí vai. Serviços de apoio pedagógico, atuação colaborativa de professores especializados, né, Então, eu acho que o professor de música tem que, né, desenvolver, ter essa relação, esse trânsito com os professores da educação especial para poder desenvolver projetos, já que nós não conseguimos ainda, né, ter um professor especial para música e educação especial, ou música e inclusão. E agora me veio à mente aquela publicação da professora Mateiro, em que ela analisa projetos pedagógicos de diversas universidades, né? E ela pontua que, bom, parece que pode ser uma saída criarmos diversas atuações profissionais dentro da área de música, a parte coral, a parte instrumental, das bandas, né? E por que não o professor de música em educação especial? Fico me perguntando. Né? Talvez não seja a ideia de segmentar também a formação, né, do professor docente em música, mas os nossos currículos, pelo menos que falo pela UERDS, assim, ainda é muito vazio no que diz respeito as questões de inclusão, agora, ainda de forma muito tímida, né, e o que não recomenda-se somente componentes individuais que não aprofundem as reflexões a respeito, né, das metodologias e enfim, das questões relativas às pessoas diferentes. Então, mas me parece um caminho, né, assim, de um início, um start, de um componente, pena que ainda eletivo e não obrigatório, né, de musicografia Braille, introdução à musicografia Braille, e o professor Antônio me disponha parcerias, então, para, né, se necessário, eu também gostaria de trocar figurinhas e né, ideias sobre componentes. Esse componente ainda não foi oferecido, né, enfim, em função da pandemia também, e da questão do isolamento, e também das aulas remotas, enfim.
professor. Faltam 5 minutos. Obrigado. Então, eu poderia passar por todos aqui as diretrizes de formação até de 2019 agora, né, de formação de licenciatura. Nós temos também os de formação dos cursos de música, mas que é direcionado para os professores bacharéis, os músicos, né, e não trata dos professores licenciados. Então, me parece que o professor e os cursos ficam com aquela coisa, bom, vamos beber, vamos usar a expressão aqui um pouco na formação, nas diretrizes de formação dos professores em música, mas ao mesmo tempo nós temos que contemplar as formações dos licenciados e as aulas, enfim, né, aquele carga horária de 3.200 horas, e tantas horas tem que ser para isso, né, e essa última diretriz fala em grupos, né, de horas de trabalhos. O grupo 1 seria especificamente para isso, de 800 horas para a base comum, que compreende os conhecimentos científicos, pedagógicos, educacionais, que fundamenta a educação, né, com sistemas de escolas participacionais, e ainda como temas transversais devem ter os marcos legais, conhecimentos sobre conceito de educação especial e tal. Então, nós temos todo um aparato, né, assim, legal, e então a gente formula, né, as agendas, a gente formula os programas, mas enfrenta a dificuldade das implementações das políticas, me parece, assim, né? Onde as regras, as rotinas e processos devem ser convertidos em intenções, em ações, né? Como prestação de serviços, transferência de renda, campanhas, concursos. Assistimos agora, talvez, um enfraquecimento da educação pública, né, e um fortalecimento, me parece, e quase que uma fatia da educação podendo ser abocanhada pelas iniciativas privadas. Isso me preocupa muito. Então, temos que lutar para que, né, assim, os governos e o Estado assumam o compromisso com a educação, acima de tudo, né, que é um direito universal, assim como outros, né, que o professor também ali, Antônio, pontuou. Então, obrigado pela fala. Teria muito a falar aqui ainda, e eu acho que é importantíssimo essas redes, né, para o crescimento, para elaboração de projetos, e, enfim, obrigado pela oportunidade. Obrigada, professor Daltro, nós que agradecemos. Então, vou passar a palavra para a professora doutora Jéssica Castro Rodrigues. A Jéssica é formada no curso de habilitação profissional plena do técnico de música, área de artes, instrumento piano, pelo Conservatório Carlos Gomes, graduada no curso de licenciatura plena em música pela Universidade do Estado do Pará, UEPA, especialista em psicologia educacional pela Universidade do Estado do Pará, mestre em artes pela Universidade Federal do Pará, cursou até o 2º ano do curso técnico de violoncelo na Escola de Música da Universidade Federal do Pará. Ela também foi bolsista no PROEX durante os anos de 2008 e 2009, professora contratada de Teoria e Percepção Musical pela Escola de Música da Universidade Federal do Pará em 2011, supervisora do PIBID, subprojeto Música Belém, da UEPA, na qualidade de bolsista CAPES, durante os anos de 2015 e 2016, e professora contratada na Universidade do Estado do Pará, do 2º semestre de 2015 ao 1º semestre de 2017. Integrou como violoncelista na Orquestra Jovem do Brasil, no Rio de Janeiro, em 2009, participou da Orquestra Juvenil de Violoncinistas na Amazônia, Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Pará e Orquestra Sinfônica Altino Pimenta. Atualmente é professora de Artes Efetivas da Secretaria Municipal de Educação de Belém e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Artes da UFPA. Então, fica à vontade, professora Jéssica. Obrigada. Estão todos me ouvindo bem? Sim. Ok, então vamos lá. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Já vi no chat muitos professores queridos, colegas também. Eu gostaria de iniciar a minha fala agradecendo ao professor Augusto
pelo convite para falar de um tema, um assunto em que vem acompanhado a minha trajetória acadêmica e profissional. Estendo também meus agradecimentos pelo convite à professora Cristina. E aproveito para cumprimentar também o professor Pádua, com quem tive a honra também de compartilhar experiências na área, ministrando aula na graduação, em grupo de pesquisa, e o professor Daltro, que eu estou tendo o privilégio de conhecer nessa mesa redonda. É um prazer estar junto com vocês. A formação e capacitação do educador musical para a inclusão, caminhos e desafios. O tema em questão posto à mesa, ele traz diversas possibilidades e aprofundamentos. Então, eu já agradeço por me deixarem no fim, né? Porque eu pude ver um pouco da experiência do professor Pádua e do professor Daltro, e eu acredito que vou complementar a fala deles, pontuar algumas coisas que eles já pontuaram, né? Para a gente poder trazer a discussão nessa mesa redonda. Então, pensando em como elaborar, como abordar o assunto, eu decidi destacar 3 pontos da legislação vigente que justificam a necessidade dessa capacitação para atuar com demanda diversificada e, a partir disso, mostrar alguns caminhos que foram descobertos pela minha atuação prática e pesquisa na área e apontar alguns desafios que envolvem essa ação. Então, vamos lá. O primeiro ponto que coloquei da legislação vigente, que engloba a inclusão educacional, ela aponta um paradigma de suporte que inclui a garantia do atendimento educacional especializado. Está na LDB 9394. Essa discussão, ela perpassa 2 segmentos, o do professor e do estudante. Então, no caso do estudante, o respeito à pessoa exige que sejam tomadas providências para que tenham acesso à educação, tanto quanto qualquer outra pessoa assim o deseje. Em se tratando do professor, esse ponto de destaque na legislação é importante nessa discussão de hoje, para que o educador musical saiba que no paradigma atual ele não está sozinho. Então, revela-se a importância fundamental de uma equipe multidisciplinar para a obtenção de resultados eficientes para a educação musical na perspectiva da educação inclusiva. É importante contar com profissionais de diversas áreas e conhecimentos. Então, hoje nós temos a Fabiane, que vem da psicologia, que é importante a gente contar também com psicólogos, pedagogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, artesãos, profissionais específicos de cada deficiência, como o intérprete em Libras, o tradutor em Braille, o acompanhante especializado, entre outros. Então, a gente precisa contar com essas outras especificidades, aproveitando para a área de educação musical, entendendo que não estamos sozinhos. Então, existe um maior proveito quando o aparato educacional se rende e investe para poder contar com esse suporte. Esse foi o primeiro ponto de destaque que gostaria de colocar aqui hoje. Vamos ao segundo ponto de destaque. Professora, a senhora pode passar mais um slide? Isso, para o segundo ponto. Então, nesse segundo ponto de destaque, a legislação vigente destaca que os sistemas de ensino assegurarão currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender cada necessidade. Então, nota-se a importância da elaboração de currículos adequados, métodos eficientes, técnicas abrangentes e recursos educativos funcionais para o atendimento específico desses estudantes dentro do sistema de ensino. Então, ressalta-se que o projeto pedagógico deve ser pensado para promover a conquista e o exercício da autonomia dos estudantes com alguma privação. As mudanças, reflexões, medidas adotadas devem ser pautadas tanto nas necessidades limítrofes observadas, quanto nas potencialidades dessas pessoas, visando a criação de estratégias que possam atendê-las. Esses pontos foram destacados pelo professor Daltro, quando fala nessa necessidade
de elaboração e de pensar nessas pessoas para poder elaborar o currículo. Este segundo ponto de destaque, ele indica a necessidade do educador assegurar recursos educativos funcionais para atender essa demanda. Nesse aspecto, eu gostaria de chamar a atenção à tecnologia assistiva, que tem se tornado uma grande aliada dentro do contexto educacional. Segundo o Comitê de Ajudas Técnicas, a tecnologia assistiva é uma área do conhecimento de caráter interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Esse conceito ele vai além de um objeto em si, relacionado à ciência e tecnologia, à saúde, à indústria ou à educação, e se torna um elemento importante para a promoção dos direitos humanos, a fim de que pessoas com privações possam transpor barreiras limítrofes, alcançando a autonomia, a independência e, consequentemente, a qualidade de vida em sua jornada. Então, nesse aspecto, eu gostaria de destacar essas duas palavras-chave do conceito de tecnologia assistiva e trazer para a nossa reflexão sobre a capacitação do educador musical para atender essa demanda diversificada. Autonomia e independência. A autonomia, sendo a capacidade de conduzir-se pelos próprios meios, como o professor Daltro colocou, fazer com que esse estudante tenha essa possibilidade de produzir também o seu conhecimento, e a independência sendo a liberdade em relação a algo ou a alguém, né? Então, vamos ao terceiro ponto de destaque, que a legislação vigente diz que os sistemas de ensino devem capacitar professores para atender a demanda. Então, além de todo o aparato de infraestrutura e curricular, é fundamental que os professores estejam preparados para acolher esses estudantes, a fim de que o atendimento seja realizado de maneira eficaz. É importante manter os professores informados e atualizados, não somente para atender ao estudante em sala, mas para saber como proceder diante das diversas características apresentadas pelas individualidades das necessidades. Então, esse terceiro ponto de destaque, ele trata dessa capacitação dos professores. Ser apto para atender a demanda. Mas o que significa ser apto para atender essa demanda? Então, trago uma fala da Viviane Louro, que também já foi destacada pelo professor Pádua, que tanto tem se dedicado a pesquisas na área da educação musical, na perspectiva da educação inclusiva, que diz assim: não existe, no campo da realidade, um guia de procedimentos padronizados para se lidar com desafios pedagógicos. No entanto, há caminhos e possibilidades para se alcançar resultados de boa qualidade musical inclusiva, contanto que o professor se prepare antecipadamente. Então, não existe uma fórmula e nem um currículo pronto para atender pessoas, porque todos somos diferentes, né? E precisamos ser atendidos pela nossa individualidade. Então, a autora, ela apresenta caminhos e possibilidades que aproveito para destacar aqui para vocês. Então, ela aponta a quebra de barreiras atitudinais, né, para que o professor tenha abra as portas, né, para esse estudante. O conhecimento mais profundo das deficiências. Então, o professor, ele conhece também quais são as deficiências existentes, o que acontece nessa deficiência, qual é o diagnóstico, o prognóstico, né? Conhecimento detalhado do aluno. Então, depois de conhecer a deficiência, ele conhece o estudante. O intercâmbio de informações, que é o aproveitamento também dessa equipe multifuncional, em que nós temos outros profissionais da área que podem também ter esse intercâmbio de informações para poder fazer o quinto, que seria a definição clara e realista das metas pedagógicas musicais.
Então, somente depois de eu conhecer esse estudante, ter esse intercâmbio de informações, eu vou poder definir de forma mais clara e realista essas metas pedagógicas musicais e propor estratégias diferenciadas para aulas e avaliações. Então, é importante reforçar que todo esse processo, ele perpassa pela preparação prévia do professor. Então, essas foram as colocações da Viviane Louro que trago para a gente poder refletir também nessa mesa. Por fim, gostaria de fazer um resumo, né? Então, quais são esses desafios? Um resumo do que foi dito aqui é que o professor, ele precisa estar ciente de que ele não está só, porque ele pode contar com a parceria de outros profissionais. O professor, no segundo ponto de destaque, ele precisa estar ciente que ele é responsável pela adaptação curricular, com a elaboração de currículos adequados, métodos eficientes, técnicas abrangentes e recursos educativos funcionais. Por fim, o professor precisa estar ciente de que ele precisa de preparo prévio para as suas aulas, o que envolve a sua formação acadêmica e profissional, bem como a sua constante atualização. Gostaria de fazer e deixar aqui algumas considerações para poder finalizar a minha fala. Cada maneira de ensinar, ela vai depender de cada aprendente. Então, portanto, currículos prontos e práticas padronizadas, elas podem ser excludentes. Considerar as particularidades de cada pessoa. Então, compreender o perfil do estudante é essencial para a adaptação coerente, foi o que o professor Pablo colocou para a gente, do habitar fronteiras, conhecer esses estudantes, conhecer esse perfil, para poder fazer essa adaptação coerente. Tomar os devidos cuidados para não generalizar resultados, simplesmente por determinação diagnóstica. Então, ele é deficiente visual, eu vou aplicar dessa forma. Ele tem privação auditiva, eu vou aplicar dessa forma. Então, a gente precisa tomar esse cuidado com essa generalização desses resultados, né? Legitimando que todos somos diferentes e merecemos ter nossas peculiaridades respeitadas. É importante que os professores sejam sensíveis para perceber os insights, pensando a inclusão de forma que não limite o estudante. E a proposta final, eu gostaria de colocar, é que possamos promover a autonomia e independência para a caminhada dos estudantes de música. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Jéssica. Eu posso abrir para perguntas já, professor Augusto? Ou quer falar alguma coisa antes? Posso abrir para perguntas? Então, eu anotei algumas perguntas que foram feitas no chat. Deixa eu achar aqui. A primeira pergunta foi da Edilene Rosseto. Ela colocou, por favor, professor Antônio, por favor, seria possível falar rapidamente sobre esse trabalho de musicalidade do surdo? Muito obrigada. Posso responder? Pode. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim. Sim. A musicalização, a Anne Finks e outros autores já vêm estudando a musicalidade do surdo, né? Já apresentam essa musicalidade do surdo. O que surgiu essa ideia de trabalhar também, porque pela quantidade que tem dentro da UEPA, da comunidade surda lá presente, é que nós estamos dar um exemplo, nós estamos com professor de Libras dentro do curso de música. Aí a minha ideia, a lançar depois, pós-pandemia, né, é de ter 2 professores dentro da sala, como já ficou uma vez, eu e a professora Jéssica, nós já dividimos a disciplina, os 2 na sala, com seus conhecimentos, com as suas propostas, com o seu entendimento, numa disciplina de música e inclusão. Então, em uma de Libras, que pudesse participar o professor de
um de música e um de Libras, que o de Libras ele sabe a Libras. Então, que ele vai ensinar A, B, C, D, O. Ele vai ensinar a datilologia, o comportamento, a história. E nessa relação, eu já comecei a estudar sobre os sons subgraves, junto com outro professor que está com doutorado, acho que já terminou o doutorado dele, o Silvio Santiago, e nós já começamos a fazer um trabalho de estudar os sons subgraves, o som que vibra no corpo do surdo. Então, é a partir desse estudo de campo, da conversa, do diálogo com eles, que nós vamos passar, que eu pretendo passar com um grupo de acadêmicos da UEPA, que é para participar desse grupo de estudo da musicalidade surda, com os tambores, com o próprio curimbó, que produz um som grave, onde você senta no instrumento e sente toda a vibração. O bumbo legueiro não é do Pará, mas já toca, já existe o bumbo legueiro lá dentro, que pode ser afinado, trabalhado, e a parte visual, porque a gente vai unir um regente, ele, na frente de uma orquestra, ele passa a informação de, olha, e você vai aprendendo, no visual ele está entendendo o que é. Então, ligando essa parte visual de uma prática de regência para dentro da sala, nós vamos buscar condições de construir novos caminhos da musicalidade do surdo, escutando o surdo, sabendo onde o que ele sente com tal vibração, com qual timbre mais perspicaz para a musicalidade dele, e que ele possa apresentar ele tocando, ele fazendo a música dele, né? A comunidade surda fazendo a sua música, criando, né? E ainda está em andamento, ainda não podemos... A pandemia atrasou muita coisa para a gente, né? Porque já tinha um grupo de acadêmicos já pronto para trabalhar, e já íamos apresentar a proposta para a direção, né? Já foi comentado com a professora Eliana Coutrin, com a professora Carmen Felicidade, sobre essa relação. Mas vamos partir do som subgrave. A base vai ser os subgraves, tanto de instrumento de sopro, tuba, trombone, né? O que puder emitir o som subgrave, bombardino, onde você toca abraçado a tuba, onde você abraça a tuba, que ele possa sentir e dali começar a trabalhar. A métrica vai ser pelo metrônomo de cores, né? Também, pela marcação de cores, para entender o andamento acelerado, ralentando, por aí. Espero ter respondido essa pergunta. Obrigada, professor Antônio. Tem uma pergunta da Ana Maria para o professor Daltro. Ela pediu se você poderia esclarecer o que significa surdo ensurdecido. Eu acho que tu chegou a ver a pergunta, mas não respondeu, né? Na hora da sua fala. Está desligado, acho, o microfone. O meu entendimento simples é de que o surdo é por nascença, né? E de que o ensurdecido é um processo de ensurdecimento ao longo da vida, assim como os cegos nascem, né? Cegos e os que se tornam cegos. Professor Pádua, por favor, me ajuda, se não estou correto. Professora Jéssica também, por favor. É isso mesmo, professor. Tá? Foi perfeito aí na fala, e a comparação também com o baixa visão, né, que você pode ter essa relação da baixa visão. Nasceu perfeito com a visão, mas foi perdendo com o tempo. Então, tem a baixa visão até chegar à cegueira. E a mesma situação também da deficiência visual, né? Do surdo, né? Vai ensurdecendo, né? Ele vai perdendo os decibéis, vai perdendo a percepção. Estribo, martelo, bigorna são a cóclea auditiva. Então, como eu digo em sala de aula, né? O cuidado maior com isso. A mãe, ela diz para você desde criança, né? Não toma leite, não come nada deitado, né? Porque assim como sai daqui, assim como você pinga um remédio no ouvido e vem para a boca, no olho, e sente o gosto na boca, o respeito também volta. E uma vez cristalizando a cóclea auditiva, essa parte de estribo, martelo e bigorna, você começa o processo de ensurdecimento. Também a gente vê muito caso nos nossos avós, né? Que vão perdendo a acuidade auditiva, né? E com o tempo você já tem que gritar, falar muita coisa. Então, é o ensurdecido.
Obrigada, tá? Obrigada. A Daniele, ela fez uma pergunta, foi para o professor Daltro também. Em caso de professor, ou para todos, na verdade, em caso de professor cego, formado, trabalhando na escola, como fica o suporte a esse professor segundo a legislação? Em uma experiência da Rede Municipal de Porto Alegre, presenciei o desrespeito dos estudantes em relação ao professor, enquanto a mantenedora apontava que a escolha do profissional pelo concurso o torna apto a dar conta de tudo sozinho, das demandas pedagógicas disciplinares. Para quem quiser responder. Daniele, boa tarde, boa noite já. É um prazer revê-la. Daniele acho que é Ertel, né? Se não me engano, egressa e agora mestranda também, ou mestranda. Quase mestre. Programa, que bom. Então, Dani, se me permite chamar assim, pelo codinome, um pequeno nome, eu não conheço uma abordagem política e legislativa que proteja, né, que dê algum subsídio a esse professor, assim como aos outros. O que eu vislumbro é que o espaço escolar ele é diverso, né? E tem necessidades enfim, um certo rigor também, né? E um tradicionalismo, né? Assim, em relação ao tratamento e neste caso, porque é um caso, né? De um professor, o que não podemos generalizar para todos os professores deficientes visuais, me parece um caso de autonomia e independência por parte desse professor, mas também, né, eu acho que um suporte da escola, da gestão, no primeiro momento em que recebe um professor nessas circunstâncias, né? Então, preparar os alunos, provavelmente com o tempo esses alunos vão modificar as suas atitudes, esperamos, né, que com a educação, para isso serve a educação, né, de que a escola seja um espaço social, de sociabilizar, né, e de respeito ao próximo, às diferenças. Então, eu penso que isso mais está ligado ao convívio, né? Mas também, num primeiro momento, ao suporte da direção, da gestão, né? Talvez, assim, acho que também a questão de acessibilidade dentro da escola, com pisos táteis, para esse professor se locomover de um lugar ao outro, né? Com identificações em braille nas portas das salas, e, né? Enfim, eu acho que é todo um aparato, né? Que vem a diminuir as barreiras, né, impostas por uma sociedade que não está pronta para receber, infelizmente, ainda algumas comunidades. Enfim. Obrigado, professor Posso dar uma Daltro. ajuda? Pode. Por favor. Uhum. Posso? Pode. Parabéns, professor. Boas palavras. É isso mesmo que o senhor falou. Lembrando que comportamento, a atitude da turma frente ao desconhecido também, né, a achar que ele não é capaz, sabe? Então gera muita apreensão da turma. Como é que eu vou ensinar? Primeira coisa, uma avaliação, sabe? Então a turma começa a gerar esse tipo de comportamento. E se a escola também não está preparada para receber com o piso tátil, né, o piso tátil, os aplicativos nas paredes, né, como é que ele vai melhorar isso rapidamente para receber o professor? E a melhor tecnologia que nós temos entre um cabo óptico, uma caneta, é a formação de bons professores. Eu volto a bater, sabe, que a formação de bons professores, como é o nosso tema aqui, né, você formar bons professores, ele poder abrir a mente desses acadêmicos, dos novos professores, para essa recepção. Nós estamos trabalhando em inclusão. Começamos a falar da aceitação do outro, né, do trabalho com o diferente. Em dezembro e janeiro, o meu professor de braille, ele é deficiente visual.
Ele é deficiente visual, cego, né? Ele é cego, e foi uma das melhores aulas que nós tivemos, foi com ele. Ele ensinando o braille para a gente, né? Ele ensinou a parte da matemática e da leitura. E eu que já estou puxando agora para a parte da musicografia braille, para ajudar o curso, para a gente fazer a UECA se tornar a nível de inclusão igual a UFRN, que para mim ela é uma enorme referência frente aos professores com deficiência, que apresentam um comprometimento dentro, que estão trabalhando, estão atuando lá e são super recebidos, são super bem vistos pela turma. Ok? Mas a memória da pessoa deficiente visual, ela é extraordinária. Sabe quem? A memória dele de carregar informações é muito boa. Então, a turma só perde de não estar também dando o real valor do conteúdo e da disciplina desse professor aí que está dentro da sala. Ok? Obrigado. Obrigado, professor Antônio. E o quanto é importante a fala de vocês, e eu acho que a formação é principal, né? Como a gente está debatendo hoje esse assunto, porque a tendência é sempre falar que ainda não estão preparados, mas quanto tempo vai passar e as pessoas ainda não vão estar preparadas, né? Então já se passaram anos e anos e ainda desculpa, não na música, em todos os âmbitos, né? Na escola em geral, que não estão preparados, mas a gente precisa se preparar, né? Que a realidade está aí. Mais uma pergunta. Fabiane, só assim, muito me entristece o que a Daniela escreveu ali, que se trata de um professor extremamente habilidoso, eu conheço esse professor, músico, excelente músico, professor, pessoa também, e que, né, foi afastado do quadro, assim, né, sobrou no quadro de dificuldades que enfrentou nos últimos 4 anos, provavelmente após o seu contrato e concursos, enfim, né, então isso me entristece muito, assim, né, e acho que a escola não está preparada também, assim, né, para receber ainda professores deficientes. Sim. Obrigado. Outra pergunta, deixa eu minimizar aqui, foi da Alessandra. Ela perguntou se algum de vocês, algum professor, pode falar um pouco sobre a inclusão dos autistas na educação musical. Quer falar, Jéssica? Oi. Quer falar? Posso falar um pouquinho sobre a inclusão de pessoas com transtorno do espectro do autismo, né? Então, a gente tem um grupo de pesquisa aqui na Universidade Federal do Pará, que é transtorno de desenvolvimento e dificuldade de aprendizagem, da qual eu digo que eu sou filha de lá, né? Então, o professor Pádua também participa desse grupo, e a gente tem algumas experiências para falar sobre a questão da inclusão de pessoas com autismo na educação musical. Então, a gente precisa perceber, assim como já foi falado antes, sobre essas características da pessoa com autismo. Então, como é que ela aprende? Então, esses foram os nossos primeiros estudos, né? Então, como é que a gente vai chamar a atenção dela? Como é que ela vai participar? Como que ela vai segurar um violino? E o que a legislação diz sobre isso? Então, foram os nossos primeiros estudos. Então, como a gente trabalha muito com imagens, então a gente tem essa imagem da partitura, dessa relação com cores, que chama muita atenção, mas eu digo que precisa conhecer os estudantes primeiro, porque em alguns estudantes as cores elas chamam essa atenção. Em outros é uma fruta, são imagens, são figuras, então vai depender do que chama a atenção desses estudantes. Outra coisa que a gente precisa tomar alguns cuidados são os sons. Então, às vezes, eu lembro que uma criança foi passar, a nossa sala era a última, e para ela passar o corredor, tinham várias pessoas de sopro estudando, e ela não passava o corredor. Então, quando a gente descobriu, era porque aquele som incomodava. Então, eles paravam de tocar certo no horário da entrada deles, eles passavam tranquilamente, iam para a sala, depois eles podiam voltar a estudar. Então, são algumas coisas que a gente precisa perceber, e a gente só descobriu isso
depois que teve a entrevista com o psicólogo. Então, por isso que eu digo que precisa dessa relação, o fono também, né, que nos ajuda muito nessa área. Então, ter saber quais são esses instrumentos, qual é a altura que esse estudante alcança, quais são as frequências também que não vão causar prejuízos para ele, como um violino, às vezes uma nota muito aguda pode causar também algum prejuízo. Daí, as aulas são por repetição, por imitação, né? E aproveitar aquilo que ele gosta, do que chama atenção. Né? A gente trabalha muito com cores aqui, faz relação. A nota Mi tem a cor tal, e aqui no instrumento ele tem essa cor tal. Então, depois a gente vai retirando essas cores. Né? Então, normalmente a gente trabalha com repetição por imitação. Também tem o caso do acompanhante especializado, que é algo que é muito falado, né, e que tem a legislação, a 12.004, ou a 12.764, né, de 2012, que fala sobre isso. Ela traz essa questão do acompanhante especializado e a gente como vai utilizar isso na música. E isso é de extrema importância. Para alguns estudantes é extremamente necessário ter esse acompanhante, e a gente teve o acompanhante especializado na área de música. Então, enquanto o professor estava ministrando aula, né, tinha esse acompanhante que auxiliava ele na forma, em como colocar a postura. Então, ele auxiliava esse estudante como se fosse esse espelho do professor, né? Então, ele não tirava a atenção do professor, mas ele ajudava esse professor. Então, a gente fez um acompanhante especializado na área da música, né, para que ele pudesse auxiliar esse professor, porque a gente acredita que para estudantes com autismo, a aula em grupo ela é extremamente necessária, porque é algo que vai desafiá-lo, né, para esse novo. Então, pelas experiências que a gente tem, eu acho que eu pude compartilhar um pouco, e aí o professor Antônio de Pádua e o Dalton também podem dar também, falar um pouquinho sobre. Tá bom. Boa explicação. Bacana, Jéssica. Esse aí foi o trabalho que acontece lá no PPG Arte, né? Um grupo de pesquisa voltado para o autismo, e também chegou a trabalhar com síndrome de Down, com a pessoa com síndrome de Down, as crianças com síndrome de Down. Dentro da acreditação da música, a família ela é muito importante. Assim como esse professor de música habilitado para ser um acompanhante também na aula, como acontecia lá dentro do projeto, no PPG Arte, na Acreditar, eu vi a possibilidade, eu criei uma banda de mulheres. A escola não tinha banda lá, né? Então eu peguei e saí pedindo emprestado instrumento de tudo quanto era escola de samba, escola que não ia desfilar, né? Aí meti a mão no bolso, né? A escola é carente, aí eu botei a mão no bolso, mandei reformar instrumento, trocar pele, né? É um investimento que eu carrego no meu currículo oculto, né? Então, esses aprendizados, eles estão comigo. Então, às vezes eu começo a falar as coisas e eu vejo que as pessoas, rapaz, olha só, para onde ele já foi, o que ele já fez, né? Mas é investimento, não é só o livro, não é só a nossa capacitação como profissional, mas é essa doação como ser humano, né? Então eu comecei, através de uma banda de música, analisar que a mãe tem a capacidade também de aprender a música, aprender a tocar uma banda fanfarra, e a partir daí nós começamos a levar. Já veio a ideia de começar nos anos seguintes inserir mãe e filho desfilando, né? Então a mãe ajudando ele em casa. Então eu desenvolvo vários instrumentos, várias tecnologias, né? Que como se chama, né? Atividade assistiva, mas são instrumentos pequenos para ajudar nessa construção de uma coisa maior. Inclusive o professor Dalton aí, depois a gente pode trocar a conversa pelo WhatsApp, né? E eu quero lhe apresentar, não sei se já veio a ideia aí, né? Mas eu criei aqui uma régua de EVA, fugindo um pouco da relação do autismo, né? Mas eu criei uma régua para escrever no quadro Braille, para ensinar a escrita Braille no quadro, pensando na musicografia Braille, em fazer a partitura para o aluno vidente entender os pontos, né, as telas Braille,
E acabou que para a leitura braille ela é excelente também, que é escrita, né? A gente sabe que a musicografia braille ela é muito mais complexa para o cego do que do que só olhar a partitura, né? Então, ou só a ler. Então, ele tem que decorar mesmo os códigos. E esse resultado da Acreditar foi muito bom pela resposta das mães, de saber que elas vão poder ter condições de ensinar os meninos, né? Os estudantes lá da Acreditar. E parou também devido a essa situação que nós estamos vivendo, que é a pandemia, né? Acho que 7 de setembro não vai ter desfile, então já vai ser para o ano que vem, numa outra live, de repente a gente começa a apresentar essas propostas, certo? Obrigado. Professor Antônio, não tem um vídeo seu já na internet sobre demonstrando essa régua? Pois é, fiquei curiosa também. Oi? Desculpa, como é, professor? Tem um vídeo seu, por acaso, já no YouTube ou na internet demonstrando essa régua? Ou não? Não. Ela é nova. É uma, Ok. é uma régua mesmo de EVA para você enrolar. Ela não é uma régua dura, assim, é uma régua normal. Ela é feita de EVA apenas com as células Braille para você meter a caneta piloto dentro dos pontos, né? E só um instantinho, rapidinho. Uma reglete gigante. Uma super reglete. Como se fosse a linha Braille. Perfeito. Alessandra, querida, eu tenho um rapaz que chama Diário de um Autista, e ele fala sobre autismo e a vida dele, considerando que são espectros, né, diferentes, enfim, cada caso, a Jéssica trouxe isso, cada aluno, cada pessoa é uma pessoa. Eu acho que ouvi-los ainda é o melhor início para tudo, né? Tem um canal que chama Diário de um Autista, ele fala sobre som, ele é músico, ele toca, fala sobre sua inserção com a música, seu aprendizado de música e vida também. Existe um texto, um artigo sobre a formação do tenor Saulo, não me lembro o sobrenome agora, que foi aluno da Unirio, se não me engano, ou Unirio, ou a Federal do Rio de Janeiro, que é um cantor e que, enfim, cantou com o Plácido Domingos, por exemplo, e cantou na abertura das Olimpíadas no Brasil também. Saulo é autista e cego, né? Então também tem um texto que fala sobre a educação musical do autista e cego também. Então eu posso te passar esse material. Professor? Sim. Olha, as pessoas já trabalham com esse material, né? EVA. A EVA, escrevendo. Uhum. A célula Braille, isso. A forma do Braille. Aí vem escrevendo, vem montando. Esse é o que é comumente conhecido, né? Esse aqui foi o que fiz também, né? Já pegando um jogo, né? A régua que eu lhe falo é essa, olha. Que legal. É uma reglete, né? Uma grande reglete. Vai marcando no quadro. Entendi. Você vai colar no quadro, você vai escrever aqui a célula Braille, lembrando para quem vai começar com Braille, que você escreve ele da direita para a esquerda, porque vai ter que virar a folha e ler o ponto, né? Então você tem que decorar ponto 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vai... Mas lá assim, para frente você vai ver que vai ser invertido, vai ser 3, 4, 5, 1, 2, 3, vai ser invertido. Então você vai marcar aqui a célula, né? Para ler, no final você vai ver a célula escrita aqui e vai embora escrevendo. E ela é de EVA, é um negócio simples, sabe? Quem quiser copiar, quem quiser já começar a confeccionar, não tem problema, inclusão é para todos, a gente está aqui para compartilhar essas ideias, né? Não tem nada dizendo que não tem patenteado, não tem nada, e foi uma forma que eu encontrei de ser mais prático e rápido da escrita no quadro para quem vai trabalhar com a musicografia Braille. Bem interessante. Eu vou fazer... Oi? Parabéns. Muito legal mesmo. As últimas 2 perguntas eu vou fazer juntas porque elas têm relação. O Edu Aragão falou que tem um questionamento. Atualmente se fala muito em inclusão. Visando o atual cenário, como incluir em um mundo que precisamos nos distanciar?
E daí a Juscelia falou, como os professores estão trabalhando nesses tempos de pandemia? Estão trabalhando por meio de teletrabalho? Conte-nos a experiência ou suas perspectivas com futuros trabalhos de inclusão nessa vertente tecnológica que está chegando das escolas. Então, fiquem à vontade. A gente conseguir mais 5 minutinhos para a gente não passar muito do horário daí. Pode? Pode, então. Pelo teletrabalho, nessa situação, né? Aí que está a importância de nós pensarmos mais na família, já que a internet, né? Muitos não tem, fora o acesso, não tem o domínio, não tem, dependendo de como ele é atingido cognitivamente, de fazer o trabalho pela internet, né? Então, o que eu fiz? A ideia não é minha, ela foi de uma professora que postou nos grupos que eu participo, né? Grupos de inclusão, acessibilidade, né? Que funcionou muito, muito bom. Isso aqui é aquela placa de acrílico que você encontra no elevador, no condomínio, onde a pessoa coloca um aviso. Lembra dela? Coloca o aviso. Então, essa aqui é uma tecnologia assistiva, né? Que é aquela placa do elevador, onde você passa a atividade, informa para a mãe o que ela tem que ter essa placa, eu passo a atividade, passo a escrita musical, até de ligar figura, alguma coisa aí, oriento a mãe e ele vai, na atividade que é entregue, ele vai riscar, fazer o que ele quiser. Quando terminar, você vai, pode apagar ela, passar lá o negócio. Desculpa estar passando a mão, né? Porque eu estou mostrando rápido aqui. E a folha continua limpa. Mais tarde você volta com a mesma folha e vai internalizando funções, como fala a Viviane Louro, né? Você vai internalizando essa função da aprendizagem para eles. Então, na distância, você manda pela internet para a mãe a atividade ou deixa lá em cima do muro, como já aconteceu, né? De deixar a atividade na porta pelo correio e feita a higienização toda e a mãe passa a ser um braço, né? Mas isso para quando a gente já teve condições de apresentar esse tipo de trabalho já para a mãe, para ela entender como é que funciona e funciona muito bem, sabe? Está sendo muito bem recebido. É aquela placa de acrílico que fica dentro do elevador, dentro da porta do condomínio, onde está um anúncio. Então, só tirei e comecei a passar esse tipo de informação. Tá ok? Espero ter esclarecido, ajudado aí. Muito bom, muitas boas ideias. Mais alguém quer falar? Querem falar? Daltro ou Jéssica? Tranquila? Então, eu queria pontuar com relação ao conteúdo, né, enviado por e-mail, por WhatsApp, enfim, para pessoas com deficiência visual, então, que é o meu campo de atuação, né? Hoje a gente lida muito com arquivos em PDF, arquivos em imagem, arquivos em texto, né? Importante que esses arquivos sejam acessíveis aos leitores de tela. É uma pontuação, né? E para que isso ocorra, é mais tranquilo, é mais fácil que esse arquivo esteja em .txt ou .doc, né? E alguns PDFs são acessíveis aos leitores de tela, outros não. É possível baixar gratuitamente um leitor de tela para fazer alguns testes. Você pode tê-lo num pendrive, numa versão portable, portável. Basta clicar ali, clicar no executável do arquivo, você tem um teste, né, automático, quase mais ou menos, assim, para ver se esse documento vai ser acessível aos leitores de tela, né? Quando lidar com imagens, com figuras, usar a descrição dessas imagens, né? Importantíssima a descrição de imagens, né? Nem sempre as plataformas utilizadas pela escola, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo do Google Classroom, né? Pode estar acessível, né? Claro que depende muito do conteúdo que o professor disponibiliza e o formato deste conteúdo, então. Né? Então, vídeos que possuam audiodescrição,
vídeos que possuam legendas, né? Não fazendo uma propaganda aqui, mas porque eu fiz o curso nesses tempos de pandemia, né? A universidade nos exige que também a gente se aperfeiçoe, né? Que faça cursos. Então, eu fui lá no Lumina da URGS, onde eu fiz minha graduação. E o Lumina é uma plataforma com base no Moodle, e ele possui cursos gratuitos no formato MOOC, que é aquele autoinstrutivo, não tem professor, não tem nada, e tem um que fala justamente sobre essas diferenças, enfim, a questão de acessibilidade. Lá é disponibilizado um link para baixar, por exemplo, um software gratuito para inserir legendas em vídeos, né? A gente pega tanto vídeo do YouTube, pega tanta coisa aí, e acaba não cuidando dessas questões, né, de acessibilidade, das tecnologias. Então, esse software é gratuito, inclusive nesse curso de 20 horas que você faz em um dia, 2 dias, tem também um tutorial de como incluir legendas nesses vídeos. Existe um software chamado Reaper, para quem é músico sabe aqui, que é uma DAW, uma desktop workstation, né, de música, que é gratuito também, basta botar Reaper, como se escreve, ou o Audacity também é um software semelhante, né, onde a gente pode colocar, claro que não é assim para se fazer audiodescrição, tem que há todo um estudo, há todo, né, enfim, mas é possível também acrescentar algumas descrições, se for necessário, né? Eu acho que a gente também tem que tentar fazer, senão, né, às vezes não faz, mas, claro, existe muito conteúdo hoje já sobre o que é audiodescrição, né, como fazer audiodescrição, inclusive nesse curso lá da Lumina, da URGS, existe, sim, tutoriais, e existem também livros sobre audiodescrição. Então, eu recomendo, né, assim, procurar esses cursos e checar esses conteúdos, esses documentos antes de sair enviando para os alunos, né? Enfim, a participação da família, ótimo, né? Vou fazer também como professor aqui, a família é fundamental nesse processo de apoio, né, de incentivo ao aluno em casa, né, e as redes não pensaram muito nesses alunos, me parece assim, vamos retomar, né, e nem nas pessoas também com dificuldade de acesso ou sem acesso, né, e aí então expõem essas crianças e os professores abrindo as escolas, né, a gente está vendo as escolas privadas já tomando essa iniciativa de retomando as aulas para quem não pode, e isso me preocupa muito também em tempos de pandemia. Então, temos que ter muito cuidado com isso também. Beleza. Professor? Oi. Professor? Sim. Oi. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Inclusive, né, foi bom você citar a audiodescrição, que ela não pode ser feita desse formato, assim, para a pessoa com deficiência visual, né? Vou supor que eu sei a audiodescrição, eu vou dizer, tem um quadro, o fundo é preto, com letras amarelas, tem uma menina tal. Então, tem que ter realmente esse cuidado com esse aperfeiçoamento da audiodescrição, de saber mesmo fontes seguras, né? Não sair compartilhando qualquer coisa na internet. E até hoje eu estou apanhando na audiodescrição, né? Até hoje eu venho treinando, venho tentando no grupo de Braille, né? Que eu pertenço, a gente vem treinando, e a gente vem vendo que às vezes confunde o tipo de informação que está chegando para ele. Então, muito bacana essa lembrança que o senhor deu aí para atender, né, em épocas de pandemia, né, o que conteúdo você vai mandar e em relação à audiodescrição. Tem também, para complementar, um site de Florianópolis que é Filmes que Voam, que também já deu alguns cursos, já deram cursos de audiodescrição, e no IFE, no Instituto Federal do Espírito Santo, tem um curso também gratuito de acessibilidade, que eu também fiz na pandemia. Então, também está sendo uma boa oportunidade para a gente se atualizar, né? E, né, para a gente estar fazendo esse fechamento, algo que é importante a gente pensar, que é nada sobre nós sem nós, né? Então, cada vez que a gente vai atender um estudante, não precisa ser com deficiência, qualquer estudante, qualquer pessoa, a gente tem que sempre perguntar para ela, né? Para a gente ver qual o melhor método, né? Porque talvez um se adapte a um modo, outro não. A questão do planejamento, como a professora Jéssica falou, né? Como em qualquer aula, a gente precisa estar preparado, precisa estar organizado, né? Precisa estar sempre em constante aprendizado.
e pensar bem na acessibilidade também, que é fundamental, ver o que vai se adaptar para aquele tipo de pessoa, né, para a gente não estar perdendo esses estudantes, né, como vocês mesmos citaram no início. Vou passar... Lembrando só um instante aí, né, é que essa retomada ela tem que ser muito bem observada e cuidadosa, porque quem trabalha, quem está atuando dentro das escolas especiais, as salas com algum estudante comprometido, principalmente a parte cognitiva, essa retomada, ele vai esquecer muita coisa, ele já esqueceu muita coisa, então não pensar que vai voltar e vamos retomar a partir de tal ponto que findou ali. Então vai iniciar daí, não, tem que fazer toda uma recapitulação para ele retomar. Lembrando que quando eu estou em sala, já passei 6 meses com estudante lá comigo e entrou de férias, quando ele voltou ele esqueceu tudo. E eu passei 2 meses para ele voltar a ter aquele dinamismo que ele apresentava nos 6 meses antes das férias, né? Então, férias são um mês. Nós não estamos 1 mês de férias, nós já estamos na pandemia já há meses, né? Vamos precisar. Então, agradeço a fala de todos, foi bem produtivo, acho que o debate. E vou passar a fala para a professora Cristina. Querida Cris. Ok. Tá bom. Estão me ouvindo? Sim. Que bom. Quero agradecer imensamente a participação dos queridos, da querida colega, né? Então, estamos mais uma vez juntos com a Universidade do Estado do Pará, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, nos debruçando sobre temáticas extremamente importantes, que têm relação com a nossa área da educação musical e que, com certeza, cada vez mais vão ajudar as pessoas a terem música na sua vida. E essa temática, ela é extremamente importante para nós e lida muito com questões internas que cada uma de nós tem e com as quais a gente tem que lidar, né? Estamos tendo que lidar, muitas vezes, na marra com essas questões. E eu entendo que, para todos os problemas com os quais nós nos deparamos na vida, é importante, principalmente, que tenhamos serenidade. Serenidade para lidar com essas questões e até para que a gente possa achar alternativas para poder alcançar alguns objetivos que nos são difíceis. E para terminar esse nosso encontro e trazendo essa questão da serenidade, e quem me conhece sabe que eu gosto muito de poesia, de literatura, eu gostaria de compartilhar com vocês uma poesia de uma querida colega e amiga lá de Montenegro, nessa cidade e nesse estado que estamos de tantas chuvas, e o professor Daltro também está com essa questão da chuva, é a Isaura Viegas de Matos. Eu gostaria de compartilhar com vocês a poesia dela, Serenidade. Serenidade é um estado de alma que só desfrutamos ao envelhecer quando não há mais pressa para nada. E o importante na vida é só viver. Serenidade é ver com a alma somente aquilo que queremos ver. É desfrutar a vida com ternura, deixando de lado o ter e apenas ser. Serenidade. Ó, como perdemos tempo para conseguirmos perceber que estar em paz e viver com alegria depende apenas do nosso querer. Serenidade é saber viver com intensidade e muito prazer. Cada minuto da nossa curta vida como o último que se tem para viver. Isaura de Matos é professora aposentada, então eu gostaria de finalizar esse nosso encontro com essa serenidade, agradecer imensamente a presença de vocês e convidar para o próximo encontro. Muito obrigada!